Beleza. Então, o próximo passo é a gente adicionar um animator. E dessa vez eu vou adicionar um animator, não é ao meu player, mas sim ao modelo 3D. Tá? Eu vou botar aqui no mesmo componente do modelo 3D, porque minhas animações são atreladas ao modelo 3D. Então eu vou vir aqui e digitar Animator, tá? É uma coisa que eu não falei na outra aula, mas todas, eu falei por cima na verdade, né? Todos os objetos que são animados, eles precisam ter esse Animator aqui para para usar o sistema de animação atual da Unity, certo? Então eles precisam do Animator. Não é diferente aqui para o personagem. Coloquei o Animator. E aqui o que fica me faltando é colocar esse controlador das animações. Para a gente poder criar esse Animator aqui igual o da moeda. Tá? Que no momento a gente não tem. Então eu vou vir aqui em Animations, para deixar organizado. Vou criar aqui um Animator Controller. E vou botar aqui, sei lá, herói. Vou voltar no meu modelo 3D, na hierarquia, né, no objeto, e vou colocar o herói aqui. Se a gente tivesse criado o avatar naquele menu, ele apareceria aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa disso, né, para a gente fazer essa parte. Mas tem suas utilidades também. Depois eu posso gravar um vídeo explicando. Então, beleza. Criamos aqui o Animator, botamos aqui. E nesse momento, se a gente vir aqui na janela de Animator, a gente vê que tem uma nova janela, né? Não é mais essa aqui, é uma para esse personagem, sendo que está vazio. A gente tem aqui um nó de entrada, que vai só mostrar qual é o primeiro nó que vai ser executado, a primeira animação. Esse estado aqui vai servir para a gente fazer transições. Tá? A partir desse estado, qualquer estado que esteja ligado a esse pode ter uma animação direta. E aqui é um nó de saída. E como é que a gente coloca nossas animações aqui? A gente vai vir aqui no nosso personagem 3D e vai jogar ele aqui. Todas as animações vão aparecer, certo? Ó, eu tenho animação de ataque, segundo ataque, terceiro ataque. Eu tenho um dash, uma animação de morte, corrida, idle, pouso e pulo. Para essa aula, a gente vai trabalhar com animações de idle, certo? De running e de jumping. O resto a gente não vai usar, então eu posso selecionar e deletar. Beleza. Por sorte, a Unity já botou essa animação idle como sendo minha primeira animação, tá? Tá vindo daqui do entry, que é a entrada, indo até o idle, que é a minha primeira animação. Mas se fosse diferente, eu poderia clicar com o botão direito na animação e escolher essa opção de Set as Layer Default State. Isso aqui a gente está falando que o estado padrão, a animação padrão, vai ser essa selecionada. Tá? Então, você pode escolher qual é a sua padrão. O padrão vai ser a idle. Tá? Então, se você tiver animação de idle, bota ela como padrão. Agora, a gente precisa fazer transições entre as animações. Tá? Eu quero mostrar só uma coisa para vocês. Vou dar play aqui. E meu personagem já está animado com o idle. Tá batendo pezinho, respirando e tal. Já está animado. Mas meu personagem não vai ficar sempre nisso, né? Eu quero que ele corra e eu quero que ele pule. Então o que eu vou fazer eu vou criar transições. Eu quero que meu personagem ele consiga ir do idle para animação de corrida. Então eu vou clicar com o botão direito, criar uma transição e ligar a animação de corrida. Eu também quero que a partir do idle o meu personagem consiga pular. Então eu vou fazer a transição porque eu quero que, como eu sei que meu personagem consegue pular parado, eu quero que a animação dele seja compatível. Ele parado, de repente ele vai pular. Também é possível ele correndo pular. Então também vou fazer essa transição.
E o contrário também é verdade para todos esses nesse caso. Pode existir o caso que eu estou correndo e eu paro de correr, então ele vai do running para o idle. Existe o caso de eu pulando, começar a correr, né, depois do pulo começar a correr. E também existe o caso de eu pulando, parar de pular e ficar parado, né, e vai para o idle. Então a gente tem todas essas condições, essas transições que podem ocorrer de acordo com o input do jogador, né? De acordo com algum evento no jogo. Eu prefiro deixar organizado assim, mas é preferência. E aí é o seguinte, eu preciso criar condições para essas animações, porque senão, sempre que acabar o tempo aqui, ele vai fazer a troca de animação e não está respeitando o que a gente está criando, né? O nosso código e tal. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Ele vai fazer a transição do idle para o running quando uma condição for preenchida. Qual é essa condição? A gente pode botar aqui a condição um boolean, né? Um verdadeiro ou falso, andando. Então se ele estiver andando, ele vai fazer essa transição. Então, ó, do idle para o running, qual é a condição? Andando é verdadeiro. E do running para o idle, qual é a condição? Andando é falso. Então, quando ele estiver andando, ele vai sair do idle para o running. E quando ele não estiver andando, ele vai sair do running para o idle. Tá? Aqui em cima a gente tem outra condição, que é uma condição automática, que já tem aqui, que é se ele vai esperar o fim da animação. Isso aqui na prática é útil se você quer que quando uma animação acabar, ela comece outra. Mas nesse nosso caso, o que é que ia acontecer? A gente ia dizer, ó, começou a andar. Certo? A gente clicou W, por exemplo, o personagem começou a andar. E aí ele ia esperar essa animação inteira antes de começar a andar, né, na animação. Então a gente não quer esperar esse tempo de saída, então a gente vai desmarcar, tanto aqui quanto aqui. O caso do jumping é um pouquinho diferente. O nosso jumping, a gente não vai trabalhar com boolean, tá? Porque o nosso jumping, ele acontece assim, a gente clicou na barra de espaço, a gente já não está nem mais pulando, né? A gente só está esperando o tempo de acabar aqui para voltar à animação normal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar como um trigger. O trigger, ele funciona de uma forma parecida com o boolean. A gente vai marcar ele, mas assim que a gente marca ele é desmarcado automaticamente. Então, é bem mais ou menos como a gente trabalha com pulo. A gente clicou na barra de espaço, acionou aqui, a animação, a transição ocorre, e isso aqui é desmarcado automaticamente. Basicamente isso. Então, ó, a gente está aqui no idle, clicou barra de espaço, ativou o trigger, pulo. Veja que não tem nenhum complemento aqui, verdadeiro ou falso, por exemplo. E clicou na barra de espaço, pulo. Ele já vai pular. Mesma coisa aqui para o running. E a gente pode desativar o exit time aqui. Running aqui também. Pulo. Pulou. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Desmarquei o exit time. Quando acabar o jumping, no meu caso aqui no meu jogo, eu quero que a transição ocorra quando acabar a animação de jumping mesmo. Então, a volta aqui vai ser baseada no tempo, no exit time. Porém, eu tenho duas opções de volta. Eu posso voltar para o running ou eu posso voltar para o idle. Se eu quero voltar para o running, então eu posso botar uma condição de andando é verdadeiro. E aqui, no caso do idle, se andando for falso. É isso. Tá? Vamos dar play aqui novamente para a gente ver. Eu vou jogar o Animator aqui nessa outra janela para poder mostrar a vocês. Vou salvar. E vou dar play. No momento eu estou no idle, porque nenhuma das minhas condições foi preenchida. Mas se eu clicar aqui no pulo, por exemplo, ele vai realizar a animação de pulo e volta para o andando. Beleza? E aqui se eu marcar que o personagem está andando,
ele vai ficar executando a animação de andar. E se eu marcar pulo, por exemplo, ele pula e volta a andar. Se eu desmarcar andando, ele volta a ficar no idle. Então, bom, nosso personagem já está funcionando, tá? As animações estão sendo executadas. E o que a gente precisa fazer agora é programar o personagem para fazer essas trocas de condição aqui, de marcar, de ativar o trigger, de acordo com o código. Ok? Então, na nossa próxima aula, a gente programa essas animações.